Na realidade eu bebo dessa fonte já há um tempão, né? Minha mãe era cantora de rádio, né? E enquanto as crianças, eu sempre falo isso, que enquanto as crianças tinham os pais cantando Boi Boi da Cara Preta, eu tinha minha mãe cantando Um Pequenino Grão de Areia, né? Neg, entendeu? Essas músicas todas. Então na realidade eu acabei absorvendo isso muito, né? E sempre, eu sempre tive essa veia artística, essa coisa que me levasse pro meio artístico. Na minha cidade, que eu sou de Belém do Pará, costuma-se ter muitas peças de teatro nas praças, né, ao ar livre. Então você se reúne em volta daquelas mini teatros de arenas que tem nas praças, onde são apresentados, e aí as crianças assistem, os pais levam as crianças para assistir o espetáculo nos finais de semana e acabam ficando, né, nas praças. E eu ia muito ver, né, ouvir, e aí eram poesias, eram histórias infantis e por aí assim. E a partir daí eu comecei uma vivência com isso. Mas eu lembro que tudo realmente começou comigo quando eu lembro, quando eu estava eu tinha por volta de uns 8 anos mais ou menos, e eu estava assistindo, numa véspera de Natal, eu estava assistindo Mikhail Baryshnikovsky com Soldadinho de Chum, né? E aí era por volta mais ou menos de meio-dia, assim, geralmente a hora que passava essas coisas. E eu empolgadíssimo, achando tudo lindo e maravilhoso, gritei para minha mãe, mãe, vem aqui. E minha mãe, o que você quer, menino? Vem aqui. Aí ela veio e falei, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero fazer balé clássico. E ela vira para mim, fica assustada ao mesmo tempo e fala, tá, você pode fazer. Só que eu venho de uma família de 18 filhos, né? Então é muita gente, e a maioria são homens, né? E os meus irmãos, a maioria dos meus irmãos são ou bombeiros, né, ou salva-vidas. Então assim, eu venho de um clã familiar muito machistas, né? E claro que a princípio, a primeira coisa que me disseram é não, você não vai fazer porque isso não é para homem, né? E você imagina uma criança de 8 anos, né, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, eu me choquei com isso, porque eu na realidade não sabia o que isso significava. Eu não sabia o que significava esse preconceito, né, na cabeça deles. E isso para mim foi muito agressivo. Eu não compreendia o que era isso. E acabei insistindo muito para minha mãe, para me poder fazer. E eu acho que o que se assemelhou a isso e ela pôde me fornecer ou me dar seria a ginástica olímpica, né? E eu acabei indo para a ginástica olímpica. E eu decidi adotar São Paulo como minha cidade. E aí eu vim para
para São Paulo com 15 anos. Foi o que me trouxe para cá, e esse era o meu objetivo, sempre foi o meu objetivo, arte. Me dedicar à arte, me dedicar a interpretar, né, a dançar. E o que eu sempre fui apaixonado depois de um tempo, que eu descobri que era a minha grande paixão, foi cinema. Foi cinema, e eu decidi que era isso que eu queria fazer. Isso já estando em São Paulo, né? Estando aqui em São Paulo. Desenho, tudo na realidade eu acho que como base que eu tenho é o desenho. Desenho eu sempre desenhei. Isso é uma coisa minha que eu desenvolvi, né? É um dom, eu acho que natural. Eu sempre tive isso com desenho, eu sempre rabisquei muito. E isso acabou me levando para outros contatos, outras coisas, tipo moda na realidade. Eu lembro que eu comecei a ter contato com moda quando eu tive contato com a Érica Palomino, né? Foi o primeiro contato que eu tive assim com moda, moleque, ainda era muito novo, só que corpo mais trabalhado, né? Devido à ginástica, devido à dança. E a Érica na época sempre precisava de modelos fotográficos para poder fazer algumas fotografias, fotos para ela, né? E devido a alguns trabalhos mais ousados, muita gente não queriam fazer, né? Como por exemplo, eu lembro que a gente fez uma intervenção de algumas fotos na Paulista, que antigamente eram proibidíssimas, né? Hoje não, hoje se faz, tudo muito mais natural. Antigamente não, antigamente você meio que fazia escondido, porque você tinha que fazer, tira as fotos e entra no carro e vai embora, porque senão, se eles pegassem, eles te tomavam câmera, né? Porque você não tinha uma autorização para fazê-lo. E aí foi o primeiro contato que eu tive, na realidade foi com ela, na moda. E aí através disso eu comecei a conhecer outras pessoas, né? Por exemplo, eu tenho um grande amigo que está na moda, que é o André Lima, né? Ele é meu amigo, ele é da minha cidade, né? Eu tive esse contato com ele, já tinha contato com ele antes, e não tenho um contato tão próximo, mas assim que a gente pode, ou que eu posso assistir o desfile dele, eu entro em contato e vou. E logo depois, assim que eu tive contato com a Érica, eu pude ter contato também com o Alexandre, né? O Alexandre na época estava começando a moda, né? Estava começando com tudo, ele ainda tinha um ateliêzinho atrás da casa da mãe dele, era uma coisa pequena, não era muito grande. E o Alexandre na época, ele cria muito bem, ele é fantástico, as criações dele, mas o Alexandre não faz croquis, o Alexandre não desenha. E na época eu desenhava, né? Então ele queria muito que eu viesse para agregar ao trabalho, né? Trabalhar com ele para poder fazer os trabalhos deles, e isso foi muito legal. Só que na época em São Paulo eu estava passando por uma situação não muito boa de grana, e eu precisava de algo que me desse dinheiro e não que me desse nome ou status. Eu não precisava disso na época. Eu precisava realmente me manter aqui. E
E logo depois eu conheci uma outra pessoa também, através da Érica, que se chamava Paulo Modena, né? E Heitor Werneck. Eles tinham uma marca chamada Escola de Divinos. E aí eu acabei, o Heitor me fez uma proposta de trabalho para ir trabalhar com eles na Escola de Divinos e eu aceitei. Só que porventura eu não entendi ainda isso e não compreendia essas coisas que acontecem no meio da moda, que as pessoas acabam não se falando ou não tendo atritos ou melindres por algumas coisas. E o Heitor e o Paulo até hoje não se falam, não sei porquê, também não me cabe dizer nada a respeito. Mas eu preferi trabalhar com o Paulo na época e com o Heitor, por eles terem mais recursos para me manter. E aí eu fui trabalhar, na época a Escola de Divinos ficava ali na Consolação, perto da tão falada Boate Massivo, né? E foi onde eu pude conhecer inúmeras pessoas, inúmeros contatos. Para mim foi muito bom, foi fantástico trabalhar com as meninas, né? E foi o meio, eu acho que foi o meio realmente que me introduziu na moda, né? Quando eu tive esse contato maior, que aí eu conheci como se produzia, como se fazia, né? Eu fui beber na fonte da moda, eu acho que foi esse período, entendeu? Isso era por volta de, acho que 90, né? 1990, 92, por aí assim, né? Era mais ou menos essa época. Foi quando realmente eu tive esse contato com a moda, especificamente. A arte para mim, eu creio que seja a reflexão do sonho do próprio artista, entendeu? Tanto na dança, quanto na arte, no desenho, na pintura, até mesmo numa interpretação de um ator. Eu acho que ele descobre algo dentro de si, algo que tá ao mesmo tempo que latente, está guardado, e ele tenta expor isso, ele tenta refletir isso na grande arte da vida.